Olá pessoal, meu nome é Giovanni Hubert Librelotto, eu sou professor tutor do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria e no âmbito do tutorial de Google Jamboard, vamos aqui falar sobre a interface de um Jam. Então a ideia de hoje é entender, principalmente, vamos separar em duas aulas especificamente, uma aula para falar sobre a interface superior de um Jam e depois a interface de lateral, a de edição de um Jam. Então lembrando, o Google Jamboard, o qual vocês acessam por jamboard.google.com ou pelo menu Google Apps, supondo que vocês estejam em alguma das demais ferramentas do próprio Google Apps. Ao criar um Jam, vocês vão mudar a interface, ou seja, sai da interface principal do Google Jamboard e vai para a interface de um Jam. Jam é como o Google chama esse quadro, digamos assim, que pode ser utilizado por vocês. Notem que ele é uma interface bem limpa, bem clean, no sentido que não tem tantas opções logo de cara. Então a ideia aqui basicamente desse vídeo é nós falarmos sobre essa barra superior aqui, para entender exatamente o que ela permite fazer dentro desse Jam que foi criado previamente, inicialmente sem título. Então notem que esse botão, esse ícone aqui no caso, é um botão. No fim das contas, se vocês clicarem nesse botão aqui dentro do Jamboard, ele vai voltar para a página principal. Como aquele Jam não foi editado, ele não foi salvo. Lembrando que todas as edições que foram feitas dentro de um Jam serão salvas automaticamente. Como naquele caso eu criei e voltei, ele não foi salvo. Voltando exatamente para um Jam, então esse ícone ele serve como um voltar para a página inicial. Notem que só posicionando o mouse sobre ele automaticamente já aparece o label, página inicial do Jamboard, então vai voltar para a página onde aparecem todos os Jams criados por vocês desde o princípio do uso da conta Google em questão. Ao lado do ícone tem o nome. Notem que, por padrão, o Jam vem sem título, ou seja, exatamente esse termo Jam sem título é o nome dele. Vocês têm duas opções para renomear esse Jam. Ou eu modifico ele aqui, ou eu modifico no Google Drive. Eu vou fazer isso, eu vou modificar aqui agora, depois modificar no Google Drive para mostrar exatamente as opções. Então, por exemplo, supondo que eu queira fazer um Jamboard aqui para uma aula de compiladores, por exemplo, então eu vou chamar aqui compiladores, e aí, consequentemente, o nome já foi alterado. Façam isso, pessoal, ou seja, ajustem os nomes dos Jams de acordo com aquilo que vai ser encontrado nos quadros propriamente ditos. Por quê? Porque, obviamente, vocês ao longo do tempo poderão ter vários e vários Jams, então, para localizar aquele que vocês querem, essas palavras que vocês vão colocar no título aqui, por exemplo, certamente vão ajudar não só na busca, como na localização alfabeticamente, por exemplo, na própria tela inicial do Jamboard. Então aqui, em qualquer parte que vocês clicarem do nome, notem que ele está um dedinho aqui como se fosse um ícone, e lá embaixo aparece a opção renomear. Então, ou seja, acabou a palavra, já não tem mais. Então clicando aqui não acontece nada, clicando aqui em qualquer parte da palavra, o nome é possível alterar. Isso você pode fazer a qualquer instante, renomear o arquivo do Jam correspondente. No centro é a parte de gestão dos quadros. Notem que ele por padrão começa 1D1, quer dizer que eu estou no primeiro frame de um total de 1 frames. Ou seja, por enquanto o Jam só tem um frame porque ele por padrão só vem criado exatamente o Jam inicial. Um Jam é composto por frames. Entendam frames como se fosse quadros. Então, sabem aquelas aulas que vocês apagam uma, duas, três, quatro vezes ao longo da aula? A ideia aqui é que eu não apague o quadro. A ideia aqui é que eu vou ter o primeiro quadro, clicando aqui nessa setinha eu vou passar para o segundo quadro, aqui clicando vou passar para o terceiro quadro e clicando vou passar para o quarto. Note que os números vão sendo incrementados aqui. Quer dizer que agora eu estou no quarto frame de um total de 4. Se eu clicar nesse, eu vou voltar. Então agora eu estou no terceiro, agora eu estou no segundo, agora eu estou no primeiro. Então, por exemplo, é uma ideia de como você se localizar entre todos os quadros, o Google chama de frames aqui, mas eu vou também usar a palavra quadros, que existe dentro desse Jam. Então esse Jam, lembrando, um Jam é composto por uma série de frames, ou seja, uma série de quadros. Então esses dois indicadores, setinha para a esquerda e setinha para a direita, é onde permite vocês navegar. Sempre que vocês estiverem no último Jam, no último frame, perdão, ou seja, eu estou no quarto frame de um total de 4 e clicar aqui automaticamente, ele vai criar automaticamente um novo frame. Então, ou seja, agora eu tenho 5 frames e estou a posição que eu estou exatamente no quinto, agora estou no quarto, terceiro. Então notem que voltando não apaga. Se vocês cada vez que for adiantando, notem que eu estou no quarto, posicionando o mouse, aparece o próximo frame. Se eu estiver no último, independente de qual número seja, a opção muda de passar para o próximo e sim criar frame. Clicando aqui nota que tem um botão, uma setinha para baixo, pequenininha aqui no caso,
ou clicando em qualquer posição desse ícone aqui, onde aparece exatamente os números de frames, vai abrir um submenu, que é exatamente um submenu onde aparecem todos os frames criados. Então, ou seja, nesse caso aqui, vocês podem navegar pelos frames, então acertou no segundo, estou no primeiro. Então note que o primeiro aqui está centralizado, está marcado como azul. Clicando aqui, vocês passam para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Notem que a ideia aqui, pessoal, que essa opção, deixa eu voltar lá para mostrar novamente, é para vocês visualizar mais de um frame ao mesmo tempo, em formato de miniaturas, basicamente. Então, ou seja, todas as miniaturas aqui estão em branco, porque eu não estou fazendo edição ainda, eu só estou mostrando a criação de frames. Então, basicamente, eu tenho, por exemplo, 5 frames criados, e eu vou conseguir enxergar, basicamente, o que tem em cada frame aqui especificamente. Notem também que tem essa opção mais, exatamente aqui dentro. Porque, por exemplo, se eu estou no frame 2 e quero criar um novo frame entre o atual 2 e o atual 3, que são esses, eu não consigo por essas duas opções. Eu tenho que entrar efetivamente aqui, nessa opção, e aqui, por exemplo, eu quero criar um novo frame, então adicionando aqui, ele criou. Então o 3 passou a ser 4, o 4 passou a ser 5, assim por diante, e esse frame foi criado efetivamente aqui. Então essa opçãozinha aqui é a melhor opção para vocês gerenciar os frames entre eles, inclusive para mover. Então, ou seja, esse meu frame 1, por exemplo, eu quero que ele passe a ser um novo 3, por exemplo, clico no formato drag and drop, vou arrastando, e quando eu soltar, ele vai ser modificado. Então, ou seja, o que estava na posição 1 passou para a posição 3. Então, por essa opção aqui, vocês conseguem não só criar frames em qualquer ponto, seja no início de todos, seja uma nova capa, por exemplo, um novo frame inicial, seja no final, seja no meio, como também vocês têm opções dentro dos frames. Na verdade, são poucas opções, mas são opções bem úteis, por exemplo. Vamos supor que o frame 4 eu não queira mais, eu clicando nesses 3 pontinhos, opção excluir, o frame 4 simplesmente deixa de existir. Se o frame 3, poxa, eu quero aproveitar esse frame 3 para fazer uma outra explicação, por exemplo, eu não quero fazer sobre o mesmo, eu posso duplicar ele. Então faz uma clonagem, então agora o meu frame 4 vai ser exatamente o que tinha no frame 3. Então notem que não são tantas configurações que você tem nessa opção aqui, mas são configurações interessantes para a gestão, principalmente quando vocês tiverem um jam com muitos frames, com muitos quadros no mesmo. Então basta clicar nessa opção. Os mais é para incluir os novos. Para excluir, vocês têm que selecionar o jam que vocês querem, 3 pontinhos e excluir. E se quiserem clonar um jam, mesma coisa, selecione o jam que vai ser clonado, 3 pontinhos, duplicar. Lembrando que nesse caso aqui, ó, vocês vão chegar até o último, só que agora, ao contrário da opção anterior, se eu clicar aqui, ele não cria um novo. Para criar um novo, eu tenho que clicar na opção adicionar frame. As setinhas para a direita e para a esquerda são só para navegar nessa opção, ao contrário dessas duas, onde essa sim é só para navegar para a esquerda, e essa aqui vai navegando para a direita, até que eu chegue no último. Quando eu chegar no último, eu posso criar automaticamente um novo frame, simplesmente clicando aqui. Ainda seguindo nessa interface superior aqui, esses 3 pontinhos são para fazer as ações extras, no caso, que o Jamboard permite. São ações normais que vocês já estão acostumados, por exemplo, quando trabalham com editores de arquivos, por exemplo, sei lá, o Google Docs. Então, se vocês querem renomear, em vez de eu fazer pela opção aqui, eu posso simplesmente clicar 3 pontinhos, renomear, vai abrir a mesma caixinha aqui, compiladores, enfim, o nome que vocês derem, ok, vai ser substituído. Então, só para fazer um teste aqui, Jam de compiladores, por exemplo. Notem que o nome já é atualizado em tempo real. Então, ou seja, a primeira opção é renomear. A segunda opção é para fazer download. Então, por exemplo, se vocês deram uma aula ou prepararam uma aula no Jam e querem gerar um arquivo, por exemplo, para compartilhar com os alunos de vocês. Eu quero compartilhar um arquivo como foi feito o Jam, e não necessariamente eu compartilhar o Jam. São duas coisas diferentes. Então, eu quero fazer download de tudo isso como PDF. Automaticamente basta selecionar essa opção. O PDF vai ser salvo no drive de vocês, e aí vocês têm, nota que ele vai abrir a opção, se eu quero abrir com o Firefox ou salvar o arquivo, por exemplo. Então, o arquivo vai ser salvo, já foi salvo aqui, e abrindo aqui com o preview, por exemplo, que é o meu visualizador. Note como nós temos 6 páginas aqui, as 6 páginas estão sendo salvas, então, da página 1 até a página 6. Como eles estão em branco, obviamente são 6 páginas em branco, mas, obviamente, para um Jam que está todo formatadinho, com todas as opções que foram criadas posteriormente, todas as imagens vão ser salvas. Então, ou seja, essa opção, fazer download com PDF salva todo o Jam. Então, ou seja, se ele tem N páginas, as N páginas vão ser salvas nesse arquivo PDF. A terceira opção é salvar o frame como imagem. O que é o frame? Frame é esse onde nós estamos, nesse caso, o primeiro deles. Aqui estamos no segundo, aqui estamos no terceiro, aqui estamos no quarto. Então, vamos supor que eu queira salvar o quarto com uma imagem. Então, eu vou no menu, salvar frame como imagem,
e aí, consequentemente, eu posso salvar esse arquivo aqui. Notem que agora eu não vou salvar um PDF, vai ser salvo um arquivo .png, ou seja, literalmente um arquivo de imagem. E aí, lá na minha barra de tarefas, por exemplo, só vai ser um frame, ou seja, uma única imagem. Está em branco aqui mais uma vez porque o nosso frame está em branco, de propósito. Mas enfim, eu não salvei todos eles, eu salvei apenas um. Então, se vocês querem salvar um único como imagem, opção essa. Querem salvar todo ele como PDF, é essa. Notem que eu não tenho aqui, por padrão, opções como salvar 2 ou 3 frames como imagem. Eu teria que salvar o primeiro, depois salvar o segundo, depois salvar o terceiro, assim por diante. Ou salvar só um frame, por exemplo, como PDF. Então eu tenho que salvar todo o PDF e depois editar o PDF, ou seja, remover as páginas que não me interessam. São limitações que o Jamboard acaba nos trazendo. O remover, bom, esse é padrão, ou seja, vocês não querem mais esse gem de compiladores, querem que ele seja eliminado, ou seja, eu não quero mais ter acesso a ele, porque enfim, não tenho mais interesse, opção remover. É literalmente como mover para lixeira, digamos assim, vocês não vão mais ter acesso a esse arquivo. E a quinta opção desse menu é fazer uma cópia. Então, ou seja, eu quero aproveitar esse gem para fazer edições, mas eu quero salvar um backup desse. Eu quero, digamos, ter duas versões para, por exemplo, fazer modificações no outro e não perder nada nesse aqui. Automaticamente, então, fazer uma cópia, vai ser criado um clone. Notem que abre uma opção aqui do próprio Google Drive disso. Então, vou chamar gem beta de compiladores, por exemplo. Eu vou salvar dentro, notem que ele já tem até a pastinha aqui, então vou salvar dentro da pasta Jamboards, que é aquela que foi criada nas aulas anteriores, para que ele fique salvo. Notem que por padrão aqui, vou cancelar só para voltar aqui novamente. Por padrão, ele sempre vai ser salvo no meu Drive, então todo gem criado diretamente do Google Jamboard vai ser salvo automaticamente no Drive, mas quando vocês criam uma cópia, eu tenho a opção então de mover ele. Então eu vou mover já para a pasta Jamboards para que fique organizado também dentro do mesmo Google Drive. E caso esse gem seja compartilhado com alguém, esse que está sendo editado aqui, que está sendo feito uma cópia, e vocês querem manter o compartilhamento com as mesmas pessoas, marque nisso. Se vocês querem criar um só para vocês, sem compartilhamento, deixe desmarcado. Com isso, ele terminou a edição. Notem que o anterior permanece aqui, e o novo aqui, que ficou chamado cópia de gem de compiladores, por exemplo, é o novo. Os dois têm 6 slides, ou melhor, 6 frames especificamente, mas o que eu mexer nesse aqui não vai afetar no outro. Então eu tenho dois gems independentes a partir de agora. Voltando para a barra superior aqui, complementando, o botão compartilhar é o botão que vai permitir que mais de uma pessoa tenha acesso a esse gem. Acesso de edição, acesso de visualização e tal. Como essa parte é um pouquinho mais complexa, nós vamos ter uma aula logo na sequência aqui do curso que vai tratar especificamente do compartilhamento de gems. Então, esse botão aqui que está em azul, note que é um destaque no frame, é a única coisa que está bem colorida, digamos assim, a não ser o ícone. Então nós vamos tratar numa próxima aula. O ícone que está no canto superior direito é o ícone que vocês estão acostumados no Gmail de vocês, no Google Drive de vocês, no Google Docs, assim por diante. Então é o ícone que clicando vocês têm acesso às informações das contas que estão logadas nesse browser. Por exemplo, no browser atual, eu estou acessando ele tanto com a minha conta da @.fcm, que é uma conta do G Suite for Education, e a minha conta Gmail padrão, que é uma conta tradicional, normal do Gmail, como quase todos devem ter também. Então aqui é a maneira, por exemplo, se eu quiser alternar entre duas contas no mesmo browser, também teremos uma aula especificamente para falar como se faz isso logo em seguida. Ainda sobre a barra superior, na parte abaixo dessa divisão, digamos assim, nós temos algumas poucas formatações possíveis para ser colocadas. O voltar, basicamente, é o desfazer, ou seja, vocês fizeram alguma coisa, sei lá, eu coloquei uma nota adesiva aqui, chamada como teste, e me arrependi disso, por exemplo, se eu der um desfazer, consequentemente, aquela parte some. Então, o desfazer é tradicional, como vocês usam no Word ou qualquer ferramenta de edição. Ele desfaz a última ação feita. Assim como o botão do lado, que é o refazer, que automaticamente, se eu desfiz alguma coisa, mas desfiz por engano, então, clicando aqui no refazer, no caso, automaticamente aquela movimentação volta a aparecer na tela. Então, são duas possibilidades que existem aqui para desfazer ou refazer alguma coisa que foi efetuada. A lupa, como vocês podem imaginar, é para o zoom. Então, ou seja, clicando nela, vocês conseguem dar um zoom especificamente numa parte. Então, quero especificar basicamente esse script aqui, no caso, esse stick aqui que foi colocado, essa nota adesiva. Ou vocês podem configurar exatamente o zoom que vocês querem. O 100% é o padrão, que é o visualizando todo. Está muito grande, ou seja, eu preciso de um zoom maior para enxergar o gem propriamente dito. Então, para 50%. Notem que vai depender basicamente
do tamanho da tela de vocês, ou seja, dependendo da configuração da tela de vocês, você consegue ter um jam muito mais visível, muito menos visível, vai depender, obviamente, da maneira como está configurado e ajustado o monitor de cada um. Ele tem por padrão aqui o ajustar, que seria para colocar o jam da melhor maneira possível, então aqui ele está cabendo todo o jam na melhor maneira possível na tela, então de acordo com a minha configuração de tela, os 52% ele que definiu no caso, mas se eu quiser modificar, basta selecionar o jam, quer dizer, o zoom, melhor dizendo, necessário. O plano de fundo seria exatamente, note que por padrão ele é branco no fundo, mas se vocês querem um plano de fundo diferente, é essa opção. Notem que não tem opções como importar uma imagem, como fazer alguma coisa muito diferente do que essas opções que ele está dando aqui. Então, em vez de um quadro branco, eu quero um quadro negro, perfeito, basta selecionar plano fundo, negro. Se eu quero um, sei lá, pautado, então para fazer uma questão de, sei lá, um ensino de português ou qualquer outra coisa que eu preciso de pautas, por exemplo, música até, se for o caso, automaticamente posso usar essa opção. Tabulado, mesma coisa. Então, ou seja, tem alguns modelos, alguns tipos de plano de fundo aqui. A única cor diferente de branco e preto é esse tom azulado aqui especificamente, ou alguns tons com pontinhos aqui específico. E nada mais. Então, ou seja, ele é bem limitado em termos disso. Daí alguém pode perguntar, poxa, mas eu posso colocar uma imagem no plano de fundo? Pode. É importando a imagem, ou seja, por esse menu depois, e vocês trazem a imagem para cá. Mas, obviamente, isso é tema de uma próxima aula. Então, esses são os planos de fundos básicos que o Google Jamboard permite. E o limpar frame, bom, limpar frame seria apagar tudo e zerar o próprio frame, ou seja, voltar apenas ao plano de fundo, não tendo mais nenhuma edição aqui especificamente. Então, notem que ao limpar o frame eu fiz essa ação, eu posso desfazer essa ação, então, supondo que eu cliquei por engano nesse caso aqui. A última opção e o último ponto dessa aula aqui em particular é o abrir um Jamboard. Como nós vimos na apresentação inicial, que é na aula apresentação do Google Jamboard, o Google vende o Google Jamboard também como um hardware. Então, seja uma tela sensível ao toque, onde pode ser utilizada em sala de aulas, por exemplo, e qualquer outro fim. Então, a ideia aqui é, por exemplo, se eu estou editando no meu computador e quero visualizar esse Jamboard no meu hardware Jamboard, propriamente dito, ou seja, nesse hardware que eu comprei do Google, nessa minha televisão do Google especificamente, eu clicaria aqui e ele vai procurar na mesma rede esse Jamboard. Como eu não tenho, e acredito que quase nenhum de nós aqui que está fazendo o curso tem acesso a esse hardware especificamente, então essa opção acredito que não vai ser utilizada por nenhum de nós. Então, se alguém estiver utilizando um datashow ou alguma coisa assim, basta exportar a tela para o datashow, seja para um cabo HDMI ou algum outro recurso, por exemplo, para fazer isso, automaticamente a visualização vai ser feita. Mas, nesse caso aqui, essa opção é especificamente para o hardware do Google, aquele que custa por volta de $5.000. Portanto, com isso encerra-se esse módulo aqui, que é para tratar do que é possível fazer com essa barra superior do Google Jamboard. No próximo módulo, então a ideia é explorar essa barra de edição, das opções para editar um Jam que o Google possibilita. Dito isso, qualquer dúvida, entre em contato, um abraço e até o próximo vídeo.